Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Renda fixa é certamente um dos investimentos mais procurados para quem gosta de fazer investimentos financeiros, ok? Quase todo mundo que faz investimentos financeiros tem na sua carteira títulos de renda fixa, né? Renda fixa inclui títulos de certificados de depósito bancário, instrumentos, produtos financeiros dos bancos, que muitos deles têm características de renda fixa, mas os títulos de renda fixa mais sonantes que todo mundo mais procura são os títulos de dívida pública, ok? Por que é que todo mundo procura? Por que é que todo mundo tem na sua carteira? Porque estes títulos de dívida pública são instrumentos financeiros muito seguros, ok? São instrumentos financeiros muito previsíveis. Quase nunca têm risco, são sempre certos. E às vezes também oferecem rendimento muito altos, ok? Também não é só a segurança. Muitas das vezes os títulos de dívida pública oferecem rendimentos muito altos. Nós temos aqui isto em Angola, o nosso Estado paga muito bem. Nesse vídeo, o que é que nós vamos fazer? Neste vídeo, nós vamos fazer uma comparação entre investir em títulos de dívida pública no Brasil e investir em títulos de dívida pública em Angola, ok? Qual é o país que paga mais? Em qual desses países é que eu investir os meus valores, eu vou obter mais de rendimento em títulos de dívida pública, ok? É sobre isso que vamos falar neste vídeo, por isso fica até o final. Não se esqueça de se subscrever aqui no nosso canal e partilhe o vídeo. Vamos a isso, roda aí! Primeiro, para fazer essa comparação, eu tive naturalmente que usar o mesmo valor e depois tive que considerar a taxa de câmbio, porque estamos a falar de duas moedas diferentes, ok? Então, hoje a taxa de câmbio é cerca de 82,27% real, ou seja, por cada real para comprar cada real eu tenho que pagar 82,27 kwanzas, ok? Depois tive que considerar também o mesmo período para fazermos aqui comparações similares e depois tive que considerar também, como não podia deixar de ser, a inflação e os nossos impostos. Coisas bonitas que vocês gostam, né? Vocês não gostam da inflação? Ah, é? E impostos também não gostam? Não gostam dessas coisas que o Estado usa para fazer bem as nossas vidas? Pronto, estou aqui a brincar. Então, tive que considerar o mesmo valor, a taxa de câmbio, quase o mesmo período, a inflação e os impostos, ok? Vocês já vão perceber de que forma é que todas essas variáveis impactam na nossa análise e fazem sentido nós trazer aqui, ok? Pronto. Então, eu considerei 1 milhão de kwanzas em Angola, equivalente aqui a 12.155 reais no Brasil. Aqui a moeda brasileira é mais forte, como vocês podem ver, ok? Pronto. E o que é que eu fiz? Eu fiz uma simulação. Então, eu fui ao site do Tesouro Direto, né? Que é o site onde o governo brasileiro vende os seus títulos de tesouro, os títulos de dívida pública, e fiz a minha simulação com este valor de 12.155 reais, ok? Fui também ao Portal do Investidor, que é o site onde o Estado angolano vende os seus títulos de dívida pública, e também fiz a simulação com este valor de 1 milhão de kwanza, né? Supondo aqui, com a taxa de câmbio, estamos a falar dos mesmos valores, ok? Pronto. O que aconteceu? Em Angola, eu escolhi um bilhete de tesouro há um ano, há 364 dias, mais ou menos um ano, que paga uma taxa de cerca de 15,4%, ok? Um bilhete de tesouro há um ano que paga cerca de 15,4%. No Brasil, eu escolhi um tesouro prefixado, ok? É uma modalidade de título de dívida pública. Esse tesouro prefixado que eu escolhi vence em janeiro de 2023, mas tem uma periodicidade de mais ou menos um ano e paga cerca de 12,54%, ok? Para vocês terem uma noção, a primeira diferença começa já logo nas taxas, né? Em Angola eu tenho um bilhete de tesouro que paga 15,4%, enquanto no Brasil eu tenho um tesouro prefixado que paga cerca de 12,54%. O que é que isso significa? Que significa que o Estado angolano tem mais necessidade de se endividar e por isso paga melhor aos seus credores, ok? Paga mais, ok? Os títulos de dívida pública de angolano pagam melhor rentabilidade em relação aos títulos de dívida pública do Brasil, ok? Considerando aqui maturidades similares, ok? Depois eu tive que considerar também os impostos, né? Aqueles impostos que incidem sobre investimentos financeiros. Aqui em Angola, como vocês sabem, nós temos o imposto sobre a aplicação de capitais a 10%, né? A taxa de imposto sobre a aplicação de capitais, que é aquele imposto que incide sobre os rendimentos que advêm das aplicações financeiras, hoje é de 10%. No Brasil tem uma coisa que se chama imposto de renda. Esse imposto de renda hoje é 20%. Também incide sobre os investimentos financeiros. Estamos
Estamos. Ou seja, a segunda diferença. A primeira diferença tem a ver com a taxa de juros que é oferecida em cada título, e a segunda diferença tem a ver com a carga fiscal, né? 20% no Brasil e 10% em Angola. Depois tive que considerar também a inflação, mas aqui considerar a inflação acumulada, né, de 2021, porque ainda não temos a inflação anual de 2022, porque o ano ainda está em curso. No Brasil, a inflação acumulada de 2021 foi 10,1%. Em Angola, a inflação acumulada de 2021 fechou em cerca de 27%. Estamos? Estamos. Então, vocês conseguem ver. A primeira diferença começou na taxa de juros que os títulos oferecem. A segunda diferença tem a ver com a carga fiscal. E a terceira diferença tem a ver com a inflação, ok? Para vocês verem como é que essas variáveis depois vão afetar aqui os nossos números, ok? Prontos. Agora, vamos lá. Depois, o que é que eu fiz então? Eu fui simular. Então, eu fui simular o investimento em um bilhete de tesouro no portal do investidor de Angola a 1 milhão de kwanzas, a taxa de 15,4%. Isso me dá um valor bruto no final de 1.114.000 kwanzas, ok? Isso descontado do imposto, que dá 14.786 kwanzas, eu tenho um valor líquido, que é aquele valor que efetivamente entra no meu bolso, porque o banco já faz esse desconto do imposto diretamente na minha conta, apenas cai o valor líquido. Eu vou ter um valor líquido de 1.099.203 kwanzas. Isto com a taxa de câmbio de real que eu vos falei de 82,27, vai me dar um valor líquido de 13.180 reais. Ou seja, investindo 1 milhão de kwanzas em Angola, que equivale a 12.155 reais, eu tenho no final do período um valor líquido, aquele que efetivamente entra no meu bolso, de 1.099.203 kwanzas, que equivale em reais cerca de 13.361 reais, ok? Estamos fechados? Estamos. Agora vamos para o Brasil. No Brasil, como vos disse, eu simulei aqui um investimento em um tesouro pré-fixado a uma taxa de 12,54%, né? Então, investindo 12.155 reais, eu tenho um valor bruto no final de 13.462 reais. Descontando aqui com o imposto, que dá cerca de 261 reais, eu vou ter um valor líquido no final de 13.180 reais, ok? Ou seja, investindo 12.155 reais no Brasil, que equivale a 1 milhão de kwanzas em Angola, eu recebo um valor de 13.180 reais, que equivale em kwanzas a cerca de 1.084.339 kwanzas, ok? Pronto, estamos fechados até aqui, pronto. Ok, contas feitas, então vamos aqui perceber as diferenças dessas duas alternativas de investimento. Primeiro temos que pôr tudo na mesma moeda para podermos comparar melhor, ok? Então vamos, eu investindo em Angola com o mesmo valor, eu recebo cerca de 1.099.203 kwanzas, né? Investindo no Brasil, em reais, mas equivalente em kwanza, eu recebo 1.084.339 kwanzas, ok? Estes dois investimentos dão uma diferença de cerca de 14.873 kwanzas. Uma diferença pequena que em reais acaba por equivaler a 180 reais apenas, né? Vocês é que dizem também se é pequeno ou muito, isso é muito relativo, mas vocês dizem o que é que vocês acham dessa pequena diferença. Depois, mas incluindo aqui o efeito da inflação, para vocês verem agora como é que a inflação aqui acaba por afetar os nossos investimentos, nesta fase já incluímos a taxa de câmbio, já incluímos as taxas de juros, já refletem as nossas diferenças. Agora vamos incluir o efeito da inflação. Ok. Por que eu tenho que incluir aqui a inflação? A inflação por quê? Porque a inflação representa a perda do poder de compra, né? Então, por exemplo, se eu tivesse 1 milhão de kwanza no final de 2020, com a inflação de 2021 de 27%, este 1 milhão de kwanza não compra as mesmas coisas que comprava no final de 2020 e no final de 2021. Ou seja, há aqui uma perda do poder de compra desses 1 milhão de kwanza na ordem dos 27%. Ou seja, os meus 1 milhão de kwanza valem 27% a menos, ok? Então, a inflação causa esse efeito sobre o dinheiro, ok? Então, os produtos valem cada vez mais caro e o dinheiro compra cada vez menos coisa. E nos investimentos acontece a mesma coisa. A inflação também tem um efeito sobre aquilo que são os rendimentos que advêm dos nossos investimentos. Então,
vamos incluir a inflação nos nossos investimentos. Incluindo o efeito inflação aqui, vamos diretamente incidir sobre aquilo que é o valor líquido, o valor a receber, aquilo que efetivamente cai na nossa conta. Os bilhetes de tesouros em Kwanza, o valor líquido dava cerca de 1.099.203 kwanzas, ok? Mas incluindo o efeito de inflação, esse valor passa para apenas 802.096 kwanzas, ok? Ou seja, mas estou aqui a usar a inflação de 2021. Aqui esta ressalva também. Estou aqui a usar a inflação de 2021, hipoteticamente, para fazermos esse exercício. Já com o rendimento que eu obtenho do Brasil, eu ganho cerca de 13.180 reais como valor líquido, mas incluindo aqui o efeito inflação, eu recebo apenas 11.854 reais, que equivale a cerca de 975 mil. Então vocês conseguem ver, em Angola, com o efeito da inflação, eu recebo apenas 802.096 kwanzas. Já no Brasil, eu recebo cerca de 975.255 kwanzas, ok? Tudo aqui na mesma moeda para podermos comparar. Então, vocês conseguem perceber que, efetivamente, com o efeito da inflação, eu ainda acabo por ter mais dinheiro no Brasil. Por que é que decidimos incluir a inflação? Como já vos disse, porque a inflação corrói o poder de compra, né? Então, aqui há uma diferença de 173.159 kwanzas, que equivale a mais ou menos 2.104 reais. Agora, vocês veem que a diferença é muito significativa. Mas isso tem a ver com o quê? Com as condições estruturais de cada país, né? A inflação depende de vários fatores que estão sobre a economia brasileira, e a inflação em Angola também depende de vários fatores que incidem sobre a economia angolana, ok? Então, esta dica que eu queria passar para vocês uma comparação básica entre investimento em títulos de dívida pública no Brasil versus investimento em Angola. E daí vocês decidem se investem ou não num outro mercado, se vale a pena ou não. Essas diferenças que aqui apresentei, que inicialmente era muito reduzida, mas depois com o efeito de inflação acabou por ser muito significativa. Vocês decidem, considerando aqui o valor, considerando a taxa de câmbio, considerando a inflação, considerando o período de maturidade dos vossos investimentos e também a carga fiscal, que não podem deixar de considerar, ok? Deixa aqui nos comentários também qual é a tua opinião sobre o investimento em títulos de renda fixa, mais especificamente sobre o investimento em títulos de dívida pública, se vale a pena ou não, se você prefere investir em ações ou em criptomoedas ou qualquer coisa, ou qualquer outro tipo de instrumento. Deixa aqui a tua opinião nos comentários para mim perceber quais são as tuas preferências de investimento, aquilo que você acha melhor, ok? Muito obrigado, fiquem ligados ao nosso canal, subscrevam, partilhem o vídeo e estamos juntos até o próximo vídeo.